Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a igreja, os eleitos dele, em cada canto do mundo. Amém, amados? Às vezes você se sente cansado no decorrer da semana. Quantas vezes você acordou de manhã desejando que fosse o dia da sua folga por causa do cansaço, mas você precisa trabalhar, né? Você precisa buscar o pão, o sustento da sua família. E, na verdade, na vida de um pastor não é diferente. Às vezes, ele está cansado, porque o nosso corpo sente o cansaço da vida, né, da semana. Às vezes o pastor está cansado, mas ele precisa trabalhar. O culto precisa ser feito. Os filhos de Deus precisam se alimentar. Então ele tem que estar no posto de dever, mesmo cansado. O alimento precisa chegar aos filhos de Deus. Então muitas vezes é perguntado o que os irmãos acharam da pregação. O culto estava bom? Porque às vezes você precisou passar por cima de tanta coisa, tantos problemas no dia a dia, mas você precisa estar no posto do dever. Os filhos de Deus precisam se alimentar. Amém? Vamos ler em Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e o 12. Está escrito: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, é a revelação, Deus, que faz a diferença na vida de seus filhos, ó Pai. É a doutrina do Senhor que faz a diferença na vida de cada um de nós, ó Pai. Pai Santo, abençoe meus irmãos, abençoe esse culto. Livre-nos de todo o mal, Senhor. Estamos vivendo em momentos difíceis, ó Deus. No momento, ó Pai, aonde os verdadeiros adoradores saberão a maneira correta de adorar a Ti, ó Pai. Os verdadeiros adoradores, ó Pai, adorarão a Ti em espírito e em verdade. Estamos nesse dia, Pai, que seus filhos possam saber de quem eles estão se alimentando, para que eles possam adorar o Senhor corretamente, ó Deus. Peço no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe meus irmãos, abençoe esse culto, hoje e para sempre, ó Deus. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra do Senhor, amém? Os verdadeiros adoradores, Jesus tem dito, que eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos o que sabemos. Então os filhos de Deus, eles adoram porque eles sabem a quem eles estão adorando. Paulo sabia de quem ele recebeu a revelação. Então aqui em Gálatas 1:12, 11, 12, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo aos homens. Paulo está dizendo que ele não precisou de homem para pregar o evangelho do Senhor, para anunciar o evangelho. Então você observa que hoje tem homem querendo controlar homens. Tem pastor querendo controlar pastores. Mas o evangelho não pode vir de homem algum. Mombrana diz que quando você toma dois homens, você toma dois pensamentos, duas cabeças. Mas os filhos de Deus, eles sabem de quem eles estão aprendendo. Paulo disse de quem, de que forma você aprende. Ele disse, eu não precisei de homem algum, para chegar a mim e dizer o que eu tenho que pregar, o que eu tenho que ensinar. Porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum. Mas de que forma se aprendeu então? Ele diz, pela revelação de Jesus Cristo. A ele que se mostrou a Paulo. Entende? Você não precisa do homem. Existe algo que as pessoas não se atentaram para isso? Já fui convidado algumas vezes para encontro de pastores. O irmão ainda mandou um vídeo para mim do local. Uma chácara muito bonita. Mas e essa coisa de encontro de pastores? Então, quando esses homens se reúnem, é um querendo passar a mentalidade deles para o outro. Querendo passar o ensinamento deles para o outro. Aí você pega o entendimento de outro homem e vai passar aquilo para a tua igreja. Isso está errado. Você tem que passar a palavra para a igreja. A mente de Cristo tem que estar em você para você passar aquilo para o povo. Então, quando você faz isso, você está passando o entendimento do homem para os homens. E Paulo não aprendeu de homem algum. Paulo está explicando para você a maneira que você tem que entender essas coisas. Ele disse, eu aprendi isso, eu recebi isso,
não recebi isso e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus se revelou a ele. Jesus Cristo se revelou a ele. A palavra se abriu para ele. Então, muitas vezes, por falta da revelação, Paulo teve a revelação. Você só pode passar essa palavra para as pessoas através da revelação. E muitas vezes tem ministro querendo te instruir. Você recebe o entendimento de um ministro para passar para a igreja. Você não está recebendo de Cristo. Você está recebendo de homens. Temos que passar a palavra como ela é para a igreja, através da revelação. Se Paulo não aprendeu de homem algum, então se você vê um homem querendo te ensinar, toma cuidado com isso. Salmos capítulo 81, versículo 11, está escrito: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis. Então eles rejeitaram a voz do Senhor, porque não sabia onde estava. Os verdadeiros filhos de Deus hoje, eles recebem algo que as outras pessoas não têm. Então, por não ouvir a voz de Deus, por não quiserem ficar com Deus, Deus disse: portanto, eu vos entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram nos seus próprios conselhos. Ficaram dando conselho, recebendo conselhos entre si. Então, por mais que você ouve algo extraordinário, toma cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com o que ouvimos. Temos que saber se estamos na doutrina ou não. Se você não está na doutrina, você não está ouvindo a voz. Porque onde nós lemos aqui, ó, em Salmos, onde está escrito: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, não quis ouvir a minha palavra, não quis ouvir a minha doutrina. Quando você não está ouvindo a voz de Deus, você não está ouvindo a doutrina dele, a palavra dele. Então você precisa ouvir a palavra para se arrepender. E arrependimento significa mudança de cabeça, no grego. É uma mudança de cabeça. Você está recebendo uma outra cabeça, que é a cabeça de Cristo. É uma outra mentalidade, outros desejos, outros pensamentos, nova maneira de viver, porque você se arrependeu. O arrependimento, ele muda a sua mentalidade, a sua cabeça. Os filhos de Deus hoje têm que ter uma nova mentalidade, porque eles receberam uma nova cabeça. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então não tem como, amados, a pessoa falar que ela está fazendo a vontade de Deus, está na palavra de Deus,
E Jesus recebeu a palavra do Pai. E essa palavra passou para nós aqui. Então temos que tomar cuidado com o que ouvimos. Em Apocalipse 3:20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, a pessoa que ouve a voz de Deus, se alguém ouvir a minha voz, por que estamos falando sobre isso? Porque as pessoas estão ouvindo muitas vozes, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Só vão ouvir a voz, a doutrina, a palavra de Deus, aqueles que estavam em Deus. Olha que coisa tremenda. O profeta nos ensina que Deus tirou o espírito feminino que estava em Adão e colocou em Eva. Deus tirou o espírito feminino de Adão e colocou na igreja Eva. Deus tirou o espírito que estava em Jesus e colocou na igreja, na noiva, no eleito. Então é o mesmo espírito. Se o espírito que estava em Jesus está na igreja hoje, foi dividido. Você recebe em porção. Então você vai se alimentar corretamente da palavra, porque você saiu dela. Aqueles que não saíram, eles vão ouvir conselho de homem. Vão fazer reuniões entre si. Alguém pode dizer, o profeta falou para que tivesse encontro de pastores. Eu não estou dizendo que ele não falou isso. Estou dizendo a maneira que essas coisas é abordada. É a maneira que a coisa é feita. Você observa que esses encontros de pastores aí, eles fazem caravanas, cada igreja leva seus membros, o pastor vai e os membros vão. Quem falou que é para fazer assim? Quem diz que cada pastor é para levar a sua igreja? Quem disse que é para eles assumir o púlpito depois de pregar na frente? É isso que acontece nesses encontros aí. Pastores se reúnem numa sala. Um vai ouvir a mentalidade, o entendimento do outro. Aí um pega o pensamento do outro, aí vai pregar para a igreja. É para se reunirem, colher assuntos entre eles e ir para suas casas. Cada um vai para sua igreja. Não é para ter um culto ali. Não é para reunir aquele povo ali. Encontro de jovens. Temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, a mentalidade de Deus, ouvir o evangelho de Deus.
Graças a Deus. Irmão Brana disse na mensagem, Jeová Jirê. Irmão Brana disse, em Adão e Eva, ele diz, para começar, era tudo Adão. Era tudo Adão. Deus tirou uma costela do seu lado e fez uma mulher. Ele tirou o espírito feminino de Adão e pôs numa mulher. Vocês estão percebendo que é tudo Adão? Foi uma parte de Adão que saiu. É Adão. Aí Deus tirou aquele espírito que já estava em Adão e colocou na mulher. Então, se aquele espírito é parte, é para aquela pessoa se alimentar da mesma coisa. Observa uma mulher. A mulher, ela é a portadora da vida. Ela é a portadora da palavra. Se tratando da igreja, a portadora da palavra. Quando uma mulher está gestante, que ela descobre que está gestante, o que acontece? Essa mulher, ela vai mudar toda a sua alimentação, porque agora ela é a portadora da vida, existe uma vida dentro dela. Ela vai mudar a alimentação, ela vai ter uma alimentação correta, uma alimentação balanceada, porque existe uma vida dentro dela agora. E aquela vida, para que ela possa se desenvolver, vai depender muito do que aquela pessoa vai comer. Aquele tipo de comida forte, a pessoa já não vai comer. Se a pessoa tem o hábito de tomar um cálice de alguma coisa, já não vai tomar mais. Porque existe uma vida ali dentro. E ela está portando a vida, ela está cuidando daquela vida. E a igreja hoje, a igreja está grávida da palavra. Então ela tem que saber do que ela vai se alimentar. Ela precisa se alimentar de um alimento correto, de uma doutrina correta, alimentação pura. Porque existe uma vida dentro dela, e é a vida da palavra. Se ela se alimentar de um alimento que não seja puro, o alimento espiritual, aquela vida morrerá. Aquela vida sairá de dentro dela. Acontecerá um aborto ali. Então hoje nós precisamos nos alimentar da palavra certa, da doutrina correta. Então de Adão saiu Eva. A costela parte a carne de Adão. E saiu o espírito que estava nele para ir para Eva. De Jesus saiu o espírito para vir para os eleitos do último dia hoje. Os filhos de Deus, eles recebem parte da palavra. É por isso que eles se alimentam da maneira correta. Se alimentam da maneira correta. E Moisés,
E Moisés estava a palavra, correto? A palavra estava em Moisés. E aquela palavra precisava se repartir. Na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, como Jetro disse a Moisés, ora, você não pode atender a todos eles, porque eram muitas pessoas. Eram 2 milhões de pessoas que saíram. Era muita gente para Moisés. Nombrana diz, e Deus colocou anciãos ali, 70 deles, 70 anciãos. E tomou do espírito que estava em Moisés e colocou sobre aqueles 70 anciões, e eles profetizaram. E isso não enfraqueceu a Moisés, nem tão pouco, nem um pouco. Observa. Então, aqueles homens, aqueles 70, então o irmão Branham está nos dizendo aqui que Deus tirou do espírito que estava em Moisés. Deus tirou uma parte do espírito e colocou em um. Tirou mais uma parte, colocou em outro, foi repartindo. Mas foi saindo da mesma fonte. Dos 70 anciãos que Deus colocou ali, que tinha ali. Então Deus tirou do espírito que estava em Moisés. O que estava em Moisés era o Espírito Santo. Deus tirou do espírito que estava em Moisés e foi colocando, foi dividindo naquelas pessoas. Porque eles precisavam lutar pela mesma causa. Moisés já não tinha que estar andando no meio daquelas 2 mil pessoas, 2 milhões de pessoas, para querer saber o que estava acontecendo ali. Agora tinha homens ungidos com o mesmo espírito que estava em Moisés para ajudar nessa tarefa. E o Espírito Santo tem se repartido. É por isso que quando um pregador recebe a revelação da palavra de Deus, aí ele recebe uma parte do Espírito de Deus para poder passar para a igreja, para poder orientar a igreja. Isso é profundo. Então estamos passando para vocês a porção da palavra do dia. Então você não pode querer tomar o pensamento de outra pessoa, o entendimento de outra pessoa. Tem que ser o entendimento de Cristo em você, o entendimento da palavra em você. Graças a Deus por isso. E do espírito que estava em Moisés, quando Moisés saiu de cena, esse espírito veio em um outro homem chamado Josué. Um outro homem chamado Josué. William Branham ele nos dá o exemplo. Ele disse, agora, na mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte. Ele disse, agora, vamos nos posicionar como Josué e Calebe. Vocês sabem que quando Moisés saiu de cena, Josué, que aprendeu aos pés de Moisés, agora passou a liderar o povo, sendo um tipo do Espírito Santo. Mas só que ele não estava sozinho.
Com ele estava Caleb. Josué é um tipo do Espírito Santo e Caleb é um tipo de você. Caleb é o tipo do eleito. Então estava ali Josué e Caleb. E você observa que Caleb não estava no meio da multidão, perdido, querendo pegar a opinião de um, de outro, querer saber o que eles pensavam. Caleb estava ouvindo de Josué agora. O Branham disse, agora observe atentamente. Isso terá um fundo espiritual. Agora, vamos nos posicionar como Josué e Caleb. Temos que nos posicionar como eles se posicionaram. Temos que nos posicionar como Josué e Caleb. À medida que vemos a terra prometida entrando em cena. Está aproximando o tempo para ser determinado. Josué em hebraico significa Salvador. E o que Josué representa? Mombrana diz, ele representa o líder prometido do fim do tempo para levar a igreja. Isso é o que Josué representa. O líder do último dia. O líder do fim do tempo. Que é o Espírito Santo mesmo. Esse é o nosso Josué. Esse é o que está liderando você. Então, se o teu pastor, ele pega pensamento de outro pastor, ele não pode ser liderado por Josué. Josué está aqui para liderar a igreja. Eu estou pegando pensamento, entendimento de outra pessoa, eu não posso ser liderado por ele. Você toma 2 homens, você tem 2 pensamentos. Mas tem que ser o pensamento do Josué em você. Tem que ser o pensamento do líder do dia em você. Entende por que as pessoas estão se perdendo? Muitas têm deixado a mensagem congregando. Então Josué representa o líder prometido do fim do tempo para levar a igreja. E Caleb? O que Caleb representa? Ele disse, Caleb representa o verdadeiro crente que permaneceu com Josué. Então você é o verdadeiro crente que permaneceu com Josué. Então quando você permanece com Josué, desse último dia, do fim do tempo que você está vivendo, você está na mesma condição que estava Josué naquele tempo. Josué estava andando ao lado. Caleb estava andando ao lado de Josué. Caleb não estava preocupado com o que estava acontecendo em volta. Ele só precisava ouvir os conselhos de Josué. Ouvir o que saía da boca de Josué. E Josué está aqui, o líder do último dia. Ele está aqui para nos guiar. William Branham diz, meu ministério é declarar que o líder está aqui. É declarar que ele está aqui. Ele está aqui para nos guiar. Então nós temos que saber pela doutrina, pela revelação de Jesus Cristo. Você tem que saber quem está te guiando. Tem que ser apenas um pensamento, uma doutrina na igreja. Nós não podemos arriscar ouvir coisas alheias. Então Caleb, amados, ele representa aquele que permaneceu com Josué. Mombrana disse, Deus começou com Israel como uma virgem.
sua palavra. Mas eles quiseram algo diferente. Eles quiseram ouvir outra coisa. Nós não podemos querer algo diferente. O irmão Branham disse, do mesmo modo, é a igreja do último dia. Eles não conseguem permanecer com a palavra. Eles não conseguem ficar parados, esperar o momento que Deus vai agir. Sabe? Não conseguem esperar o próximo passo de Deus. Começam a ficar agitados. Acha que Deus já não está falando mais com eles. Aí começam a pegar outros pensamentos. Fulano já não é bom mais. Parece que parou de liderar. Mas ele nunca liderou. É Deus que lidera. É o Josué que lidera. Se o Josué parou um pouco, o verdadeiro crente, o líder natural, um pastor revelado, ele vai parar, vai esperar o próximo passo da palavra. Mas aí não, aí ele fica todo inquieto, começa a ir buscar sabedoria em outro lugar. Observe que quando a coluna de fogo parava, todos eles paravam e armavam sua tenda. A coluna de fogo ia começar, eles tiravam, desmontavam suas barracas e seguiam a coluna de fogo. Então nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que esperar. Temos que aguardar. Graças a Deus. Mensagem: a era de Pérgamo. O Branham disse, agora permanecemos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles, da mesma forma. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Estamos fiéis com a palavra? Essa é a pergunta que não pode cessar dentro de nós. Estamos fiéis com a palavra? Então temos que descansar nela. Porque nós somos quem? Os Caleb. Somos Caleb nesse tempo final. Então aqui nós estamos aprendendo que Caleb permaneceu com a palavra. Ele ficou ao lado da palavra. Foi fiel ao lado de Josué. E somos fiéis ao lado de Josué desse último dia. Irmão Branham disse, lembre-se, Deus tinha começado com Israel como uma virgem, com sua palavra. Mas eles queriam algo diferente. Assim também faz a igreja do último dia. Note como Deus não moveu Israel, ou deixou entrar na terra prometida, até que chegasse seu tempo apropriado. Tinha o tempo certo. Então tinham que esperar. Tinham que descansar naquilo que aprenderam. Irmãos, quando você descansa, o descansar é isso. Você aprendeu. Você sabe que está na palavra. Você sabe que está seguro. Então descansa. A revelação traz descanso para o eleito.
O eleito não está com pressa, porque Deus não está com pressa. Ora, o povo podia ter pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos e tomamos-la. Josué, você está liquidado. Você deve ter perdido sua comissão. Você não tem o poder que você costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Se observa que o tempo foi passando, Josué estava esperando em Deus e o povo não estava. Estavam dizendo que Josué estava liquidado, porque a mensagem já não saía mais. Sabe aquela pregação bonita que você gosta de ouvir? Talvez não veio naquele dia. Aí você fala, aquele irmão era tão inspirado por Deus, de repente ele esfriou. Mas aquele irmão está esperando o próximo passo. Você observa que as pessoas estavam toda aflita ali, desesperada, querendo entrar na terra. E Josué parou. E quando ele parou, Caleb parou com ele. Que é você hoje. O Espírito parou e você é guiado pelo Espírito. Você parou também. Somente o eleito entende isso. Os outros vão se aventurar e vão ouvir outras vozes que não são a voz de Deus. Falando para Josué, eles disseram, algo está errado com você. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus. E ele conhecia as promessas de Deus. Assim, ele esperou por elas. Amém. Ele esperou por uma decisão clara de Deus. Esperou chegar o tempo para se pôr em marcha. Esperou o tempo certo para continuar marchando. Amém, amados? Estamos em marcha. Estamos a caminho, mas temos que esperar o tempo certo de Deus. O profeta disse, Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué. Por que Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué? Continuando, está escrito, porque ele tinha permanecido com a palavra. Então, esse é o segredo. Josué tinha permanecido com a palavra. E Caleb, ao lado de Josué, permaneceu também. Por mais que às vezes você não entende, a palavra parou, pare. Descanse. Às vezes você está trabalhando demais, vai tomar uma água. Descansa um pouco. Deus podia confiar em Josué, porém não os outros. Já pensou que diferença? Deus podia confiar em Josué, mas os outros não podiam. É porque o que estava neles não tinha saído de Deus. Lembra que nós estávamos falando do espírito que foi tirado de Adão e colocado em Eva? Espírito que foi repartido de Moisés aos 70 que ali estavam. O espírito que saiu de Jesus para vir para os eleitos, para a sua noiva. Então, quando você recebe esse espírito, se você é parte dele, você vai esperar. Deus podia confiar em Josué, porém, não os outros. Não as pessoas, entendeu?
Desta maneira se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões, a mesma pressão, o mesmo problema que aconteceu lá, o irmão Bruno está dizendo, vai repetir nessa era final, nesse tempo final. Então, se você está sendo advertido que essas coisas se repetirão, você tem que aprender a descansar. Aprender a ficar com a palavra. As pessoas não conseguem. Elas não conseguem porque elas não são guiadas pela palavra. Mas então quem são os guiados pela palavra? Alguém tem que ser guiado pela palavra. Os filhos de Deus são guiados. Amém? Temos que ser guiados. Somos parte de Deus. Graças a Deus por isso. Então todos aqueles que são guiados, não é isso que está na Bíblia? Por Deus, são filhos de Deus. Eu creio que somos filhos de Deus porque somos guiados por Ele. Graças a Deus. Então, amados, as pessoas não aceitarão. Elas tomarão assuntos um dos outros, porque elas não têm o espírito de espera. Lembra do culto que tivemos? Esperei com paciência no Senhor. Temos que esperar com paciência. Os outros não esperarão, porque esse espírito de paciência não está nele. Encerrando com o que Paulo nos diz em Gálatas, Gálatas 1, 12, 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não é de acordo com os homens. Paulo, você observa que tinha a palavra veio a Paulo. Paulo não saiu preocupado. Olha, eu vou ver o que Pedro está pregando. Eu preciso saber o que os apóstolos estão pregando. Ele descansou na palavra. Ele sabia que o que ele estava pregando, Pedro não tinha resposta para ele, independente do que era o assunto que ele fosse tratar com Pedro. Porque agora Deus estava tratando com Paulo de uma forma diferente. Estava abrindo um leque para que esse evangelho chegasse aos gentios. E ele não estava preocupado. O que está sendo pregado no tabernáculo tal? O tabernáculo de Pedro. Essa preocupação está nas pessoas hoje. Mas quando você é guiado por Deus, quando você tem a sua porção da palavra, você descansa. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, não é de acordo com os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Quando você vê pessoas querendo aprender de terceiros para trazer para você, ela está aprendendo de homem. O exemplo que você tem que ter é esse que Paulo está passando aqui. Qual que é a forma que você tem que levar essa palavra? Que você tem que viver essa palavra? Você tem que receber de quem? Paulo diz, não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Somente assim. Somente dessa forma.
Não podemos levar um evangelho torto. Algo que não é de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele precisou receber de Deus. Precisou receber de Cristo. Ele está dizendo, eu recebi do Senhor. Eu só posso passar para vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Eu não posso passar coisas de homem, porque o homem não tem autoridade na palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Paulo sabia a responsabilidade que estava na mão dele. Por isso que Jesus disse, eu não posso fazer nada, é o Pai que faz através de mim. A igreja não pode fazer nada porque o Pai está presente. Agora a igreja ela precisa ser moldada. O eleito desse último tempo, Deus está aqui para moldar ele. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer. É que nem voltando a falar de uma mulher gestante, antes de se engravidar. Muitas vezes a pessoa não sabe. Só depois de um tempo ela começa a perceber aquilo, o ciclo dela. E só que ela vai impedir aquela criança de crescer? Não. Ela vai desenvolver. Que esforço que a mãe tem que fazer? Nenhum, porque aquilo é naturalmente. Aquilo vai desenvolvendo naturalmente dentro dela. E assim é o seu entendimento da palavra. Você não tem que correr, você tem que esperar em Deus. Porque aquilo vai acontecer naturalmente. O seu crescimento espiritual vai acontecer naturalmente. Porque você não está aprendendo de homem algum. Maria, a portadora da vida, ela não precisava fazer nada. Ela só precisou descansar no Senhor. E o filho foi gerado. A noiva desse último dia. O irmão Branham diz que a noiva, o eleito, a igreja está grávida. Está grávida da palavra. E o que ela precisa fazer? Ela não precisa fazer nada. É só ela se alimentar corretamente. Se alimentar da doutrina. Se alimentar da palavra de Deus. E isso crescerá. Desenvolverá dentro dela. Esse é o trajeto que estamos fazendo. Descansem como Josué descansou. Descansem como Caleb descansou. Deus está no controle de tudo. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde. E uma excelente noite. Um excelente domingo a cada um de vocês. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.